Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Cá para nós está de volta esta semana para conversar sobre o assunto que faz parte de todas as rodas no mundo. Não é na Paraíba e no Brasil, não. No mundo. É claro que eu estou falando de Olimpíadas. Em Paris, os assuntos são os mais diversos, as abordagens vão ser bem tratadas aqui por mim, Josival Pereira e Fernanda Albuquerque, que já está conosco aqui, toda de Gabriel Medina. Você está vendo aí esse rosa bonito, né? Enquanto eu e Josival estamos aqui no verde oliva, que não tem nada a ver com o exército, mas sim de Brasil, a gente vai começar a comentar sobre toda essa trajetória do grande acontecimento do mundo no momento, que são as Olimpíadas de Paris. E aí, Josival, eu quero começar tratando do assunto, Fernanda, que antes mesmo da abertura já era tratado nas redes sociais como algo horroroso, que são os trajes do Brasil para essa oportunidade. E algo que a gente pode começar a comentar com a Fernanda, que está aí toda bonita, para poder saber dela qual foi a opinião. O que você achou da roupa, do traje oficial do Brasil na abertura da Copa, das Olimpíadas? Eu só fiz uma ressalva. Tomara que os jeans fossem de Toritama, de Caruaru, daquela região ali, que tivesse aumentado, sabe? Isso. Aquela região do jeans. Porque a única coisa que se salvou naquele look foram as jaquetas e as bordadeiras do Rio Grande do Norte, né? Que bordaram, né, os símbolos da nossa fauna na parte de trás. Isso. Achei de péssimo gosto, não vendeu nada, absolutamente nada da nossa moda. Uma saia longa, desconexa, com uma camisa de malha listrada. Olha, não vendeu absolutamente nada. Salva-se a jaqueta jeans. Isso. Foi, no final das contas, o grande a favor dessa história. Choveu tanto, Josival e Gerardo, que as capas de chuva foram que sobressaíram, né? Então, no final das contas... E padronizou, né? E padronizou, porque no mundo que toda hora se quer essa padronização, que quer essa igualdade... A igualdade foi realmente vinda da natureza. Capas para todo mundo. Isso é um ponto para a gente pensar sobre como a gente está num evento mundial. Moda comunica. A gente está no centro da moda, que é Paris. O povo fala de Milão, Itália. Não, é Paris. Então, por que não usar da nossa criatividade para falar da nossa cultura, da nossa riqueza, renda renascença, cultura de folhas, só aqui na Paraíba, sereias, as escamas dos peixes. Algodão colorido. Algodão colorido, a gente tem uma diversidade de produtos que nos tornariam, naquele momento, únicos. Isso. Né? Diferenciados. E falando da nossa cultura, faltou criatividade, deve ter sobrado muito dinheiro no acordo lá com a loja. Isso. Olha só, e aí, antes de você entrar em cena, só para complementar, e bem dentro de uma vibe que a gente tem enxergado nas redes sociais, através de Nizam Guanais, que é um dos maiores marketólogos do mundo, alguém que sempre é interessante da gente escutar, que a oportunidade de Olimpíada não é só, e de qualquer grande evento mundial de esporte, não é só mostrar aquilo que tem de valores entre os atletas, né? Cada um na sua especialidade, mas sim vender a imagem do país que a gente representa. A oportunidade é essa vitrine gigantesca que se faz no mundo para poder se vender o melhor. E aí, nesse quesito, no meu entendimento, como de Fernanda, deixamos a desejar. Com você. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, veja bem, é interessante. Eu acho que realmente faltou criatividade, não é nem de criatividade. A criatividade é que eu vou deixar, vou trazer para o segundo ponto. Faltou representatividade, faltou o Brasil estar melhor representado, nossa cultura está melhor representada, nossa história está melhor representada no uniforme todo. O interessante é que quando eu li muita coisa, e aí você vai para as redes sociais para você saber, o que mais chocou nas redes sociais nem foi a história da moda, da criatividade, foi o traje ser longo, a roupa ser longa das mulheres, enfim, essa história toda ser muito longa. Que muita gente comparou com evangélicos e enfim, essas coisas todas. Houve um choque, o choque popular talvez tenha mais sido isso. As pessoas esperam que as mulheres estejam sempre
shortinho curto, né? Perninhas, né? Top e tal, Isso. não tá entendendo? E de repente estavam todas assim. Mas o ponto crucial mesmo, que eu acho que aí a minha crítica, e eu acho que isso não o tira, tamanho da roupa não tira brilho. Claro. O top, o ponto da crítica mesmo foi a falta de representatividade do Brasil. Da história do Brasil, da criatividade, da cultura do Brasil naquela. É porque como é um evento onde está se competindo, né? A gente quer competição em todo momento. Apareceu alguém do Brasil, a gente quer mostrar que é melhor, que está mais bem posicionado. E aí, dentro dessa vibe aí da abertura das Olimpíadas, vai toda uma leitura que a gente pode fazer aqui daquele grande momento, né? Um grande momento onde a França, voltando a Nizam Guanais, que a gente deve observar, naquele momento não tinha competição esportiva, mas tinha vitrinização de uma história. Competição de cultura e de história. Exatamente, que foi o que se procurou mostrar ao longo de todo o percurso do desfile, né? Pode ser até aproveitado como um momento comercial. Isso. Você apresentar alguma coisa para vender ao mundo, alguma coisa da cultura, da história brasileira e tal. Da moda mesmo, você diz, por exemplo, se tivesse uma peça de algodão colorido, você ia vender por um lencinho, né? Um lencinho, uma história de algodão colorido. Quer dizer, eu acho que a vitrine é essa. Bom. Agora, eu vi uma entrevista de Virna. Virna foi atleta do vôlei e tal. E ela tem um pouco a ver. Ela é do Rio Grande do Norte e ela foi quem terminou induzindo essa história do Rio Grande do Norte. A mãe dela é da região das bordadeiras lá do Rio Grande do Norte, que está colocando. Ela fazendo uma defesa dessa história, achando que essa, da história das bordadeiras, já seria revolucionária, mas ela um pouco achando que naquelas peças também tinha um pouco da história do Brasil, embora eu não tenha visto, embora não tenha ficado claro. A intenção pode até ter sido boa, mas... porque o bordado ficava nas costas, né? Aí você olha para as pessoas de frente. Não adianta você ter uma boa intenção se você não comunica essa boa intenção. E que é uma comunicação que você tem que ser visual, tem que ser rápida, tá certo? Bom, não precisa, se você tiver que explicar, vai ser complicado, você não vai ver. Aí em comunicação visual, a gente vai agora, direto dentro do processo da abertura, para o quadro mais polêmico de todo o desfile de abertura, que foi o momento em que se trouxe à cena artistas numa mesa que, em princípio, né, depois vieram outras informações, vocês estão vendo aí no vídeo, tinha a ver com a Santa Ceia. Depois, a organização do evento disse que não era a Santa Ceia, e sim um quadro de um artista holandês, datado mais ou menos ali por 1600 e alguma coisa, e que não tinha nada de alusão à Santa Ceia. Mas a similaridade de um quadro com o outro fez com que, a história que a gente estava falando aqui, todo mundo vai repetindo o que o outro vai falando, ficou como se fosse da Santa Ceia. E a Santa Ceia, os mais cristãos, aqueles que têm a religião mais exacerbada, se entraram em defesa, muito incomodados com o que foi feito em cena. E aí, a bola agora volta para a nossa Medina. É tão triste que a gente esteja num momento em que a gente celebra o esporte, celebra a disciplina, celebra a força de vontade. Porque quando a gente fala do esporte, a gente fala disso, de uma paixão, de uma dedicação de vida, e a gente precisa fazer recortes de coisas completamente desnecessárias. Seja uma alusão a Baco, ao deus da felicidade, do vinho, das festas, seja uma alusão ao quadro de Leonardo da Vinci, seja uma alusão ao quadro do... Não importa. Foi desnecessário. Desnecessário. Porque na medida que você levanta esses questionamentos, você tira todo o foco do que importa para as Olimpíadas. Olha o que nós estamos fazendo aqui. A gente está discutindo algo que, para a grande maioria, e eu me incluo nessa maioria, se sentiu ofendido. Não porque drag queen não é isso. Não é isso. É porque não se vilipendia Cristo.
Você não pode, porque é um país laico, é porque é um país que não faz nenhuma referência. Então, se não faz nenhuma referência, não faça nenhuma chacota. Se não faz referência, não faça nenhuma chacota. Eu acho que no final, Fernanda, no final o sentimento que ficou não foi bom. Não foi bom. Claro, né? que não. Não é Primeiro- claro que primeiro- não, porque primeiro- a referência é clara. Eles agora estão botando... Mas a referência foi muito clara. Isso. E ficou criando também uma outra questão, se aquela Amazona, Cavalo Preto, era anticristo. Aí chegou-se à conclusão que não era, né? Não tinha referência. Mas qual é a necessidade de, num país que se diz laico e que os atletas são obrigados a tirar a foto, a tela de Jesus da prancha, porque não, é tudo laico aqui. E com tanto Você a fazer- mostrar, né? Porque o que não falta são temas a serem abordados, serem vendidos pela França na cultura que eles têm Falta, importância, falta, né? foi A questão que eu coloquei, eu vi essa história toda, a questão que eu estou colocando são duas coisas. Primeiro, tem a história da comunicação. Quer dizer, o quadro gerou uma dúvida, quer dizer, não comunicava claro. Tá Isso. certo? Você não sei tanto que depois teve que explicar se era a Santa Ceia, Se se era era um o quadro, quadro lá do holandês. Baco e tal. Na verdade, eu acho que até tinha a intenção de misturar de fato as coisas, tá? Eu acho que houve não tem... para você não explicar com clareza, depois deixar para explicar depois, eu acho que até houve uma intenção. E aí eu fiquei me perguntando, veja bem, se fosse um quadro, trazer Baco para essa história, está dissociado do esporte. O esporte não é vinho, não é É verdade. Está dissociado completamente do Olha esporte. aí como é boa a Tá discussão, certo? Então, porque a gente vai não chegando funcionaria. em interpretações. Se fosse também para o lado da Santa Ceia, estaria dissociado, porque ali não tem uma referência clara, por exemplo, ao esporte. E nem aquilo ali, do ponto de vista da cultura mesmo, você está no berço da cultura, que é a Europa toda, de toda essa cultura antiga, renascentista, os maiores pintores, terminou não acrescentando absolutamente nada. Só nem diminuindo. discussões. Então, veja bem. E aí eu acho assim, eu acho que a arte é para revolucionar mesmo. A arte é para revolucionar. A arte e tal, mas ali acabou não sendo aquela arte que fica, que revoluciona, que não está recado. Então, concordo com o Fernando, acabou sendo desnecessário. É verdade. Então, e assim, a arte que mais, na minha vida, eu gosto de revolucionar, mas a que mais comunica para o resto da vida não é a do escracho. Dificilmente você vai encontrar uma arte que ganhou vida, ganhou história, ganhou o mundo. A do escracho, você vai encontrar a arte da poesia, da beleza e tal. Ela comunica melhor, comunica mais super fortemente. pertinente isso que você fala, porque o escrachar significa jogar no ventilador, né? Então, não tem necessidade disso. O momento não é para isso. Você né? escracha e passa. O escracho não fica para a história. Bom, mas graças a Deus isso foi uma passagem, né? E uma passagem feita pelo Rio Sena. Olha, Fernanda, é incrível o que a gente vai escutando e vendo. A prefeita de Paris, dias antes de ser aberta as Olimpíadas, mergulhou no Rio Sena para dizer que ele estava completamente pronto para receber as provas que estavam programadas para lá. E aí, de fato, concretamente, até quarta-feira, terça-feira passada agora, o Rio Sena não estava pronto para receber os atletas, estava impróprio. E aí vêm-se as desculpas, né? Porque foi a chuva, porque foi aquilo. Mas aí eu queria aqui agora, independente dessa sujeirada toda que ainda está no Sena, realçar, fazer aqui, tirar proveito, olhar pelo lado bom. Tem um sonzinho aí acontecendo, mas realçar o fato de que com a Olimpíada de Paris, o Rio Sena se olhou para ele, se teve olhares voltados para ele, para trazer de volta algo que despoluição, né? Despoluição de um símbolo do país. Isso já é um grande ganho e um grande exemplo para o mundo todo, para olhar para aquilo que é natural e que está pronto aí para ser trabalhado. Você vê que
Pois não, Fernanda, pode ir, você. Eles Você tem não preferência. contavam que quando esse processo, inclusive quando a prefeita nadou, né, e mostrou que a água estava própria e tudo, com o advento das chuvas, e vamos combinar que está chovendo demais, né, nos últimos dias da abertura, foi a abertura inteira de chuva. Enfim, a chuva alterou a água. Então, que voltou a ficar poluído. Enquanto vocês estavam conversando, Gerardo, eu acabei de olhar aqui no portal de notícia, já foi remarcado, né, o triatlo, mas já se admite excluir o nado, Isso. tá? Então, eles remarcaram as provas para 31 de julho, portanto, para amanhã, mas não há certeza da água ter condição segura, não. Aí tem dois planos. Um é remarcar para a próxima semana e o outro é realizar um duatlo com a exclusão da natação. Aí fica Então, você incompleto, eu imagina. acho. Olha, veja bem, essa história do Rio Sena, eu acho que ela é preciso a gente, como exemplo isso para o mundo, né, nesse momento, né? O pessoal está gastando 7 bilhões e 800 milhões de euros lá, tá certo? É uma quantia enorme, violenta para dispor um rio que é símbolo, que deveria ser descuido, né? Uma cidade culta, historicamente culta e tal, e que tem um projeto de saneamento que mistura tudo, água com esgoto e tal. Esse é que é o problema. Quando chove muito, a água da chuva vem e leva e mistura com a dos esgotos e leva tudo para lá. Quando não está chovendo, aí vem os esgotos que estão caindo, é suficiente. O sistema de tratamento é suficiente para tratar e jogar o rio. Mas quando vem água demais, aí o sistema não é suficiente, vaza tudo para o rio, tá certo? Mas é uma cidade que, na origem, o problema é da origem, tá certo? Agora, o bom é isso que você diz, Gerardo, é que, e o Brasil não soube aproveitar isso. Toda a Olimpíada, eu tenho visto aí em tudo quanto é lugar, quando termina a Olimpíada, que 2, 8, 10 anos vai mostrar, tudo foi incorporado à vida da sociedade, tudo foi aproveitado, tudo foi, enfim, serviu os gastos e investimentos. No Brasil, até agora, nada, a Copa do Mundo e uma Olimpíada, pouca coisa foi aproveitada. E a Baía do Guanabara continuou poluída. Lembra que não consegue, teve problemas? Não consegue, não tem nada. Lá na França vai ser tudo aproveitado. E os investimentos foram em áreas que eles precisavam investir para recuperar. Em áreas mais pobres que precisavam, por exemplo, fazer a Vila Olímpica é numa área mais pobre que vai poder ser aproveitada. Quer dizer, então, isso é um exemplo, eu acho que é interessante. É um exemplo. Agora, o lado mais bonito, impecável da abertura. O incrível. E o incrível exemplo, porque não é o exemplo da música, da performance dela como cantora, mas a performance física de uma mulher que estava condenada pelo mal que não tem cura, mas que deu o exemplo de força, de subir, de ir lá, de cantar e encantar. A gente fica encantado até agora e vai ficar para sempre. Ela, talvez tudo que ela tenha construído na história de vida dela como cantora, nada se compare ao fato dela ter ido para a Torre Eiffel e cantar num momento como esse. Realmente fantástico, não é não, Fernanda? Foi emocionante. Foi um momento, acho que, mais emocionante. Eu achei também que o acendimento da pira olímpica no balão, eu achei também muito bonito, sabe, Gerardo? Sim. Eu achei que ficou simbólico ali no céu. Eu estou acompanhando um paraibano que está lá, o Fabrício, e ele fez uma foto e a gente vendo o balão. Eu achei que ficou muito genuíno. Também achei muito simbólico a homenagem às mulheres, 10 mulheres que emergiam do Rio Sena em estátuas douradas, mulheres que foram ativistas, mulheres que ligadas à justiça, e ao longo dessa carreira de cada uma delas, elas ficaram agora imortalizadas e permanecerão no Rio Sena. Então, é muito bacana ver que o papel do feminino, né, foi enaltecido. Então, tem 10 mulheres homenageadas para sempre agora no Rio Sena. Foi um momento também que eu achei muito simbólico e muito bonito. Eu achei a história de Celine Dion muito interessante porque, veja bem, é o simbolismo. Rio Sena é um simbolismo de você renascer. Isso tem a ver com o esporte, isso tem a ver com as competições. Você
renasce, você é capaz de você colocar. Celine Dion tem muito a ver com isso, superação. Superação. Superação ao extremo, que é como o esporte de alto rendimento sempre exige. Quer dizer, você se auto-superar além de todos os limites possíveis que você pode imaginar. Eu achei isso realmente, do ponto de vista do simbolismo para a humanidade, para dizer, é sempre possível você renascer. Né? Agora, o que não é dito nas transmissões oficiais é o caos que está em Paris. Sim. Quem está lá, Gerardo, diz que é um caos. Caos para o metrô, caos, tudo. É como se, apesar de estarmos num país de primeiro mundo, com grandes eventos, não estava preparado para a quantidade de pessoas. Então teve aí o metrô, acho que foi sábado, que o metrô estão até falando em sabotagem, né? Pane geral, ninguém ia, ninguém chegava. Na abertura foi sabotagem, né? Aí foi sabotagem. Foram 800 mil pessoas que estavam já com bilhete comprado para usar o metrô no final de semana passado. Sim. 800 mil pessoas com bilhete comprado que deixaram de usar, né? Por sabotagem. Ontem houve outra sabotagem que eles acabaram não noticiando, que foi a sabotagem da internet, do sistema de transmissão. Que os cabos foram partidos, foram sabotados. Então tem essa história. Mas Paris não é uma cidade que está assim, tão preparada para o turismo, mas não é para essa gigantesca mobilização que é uma Olimpíada. Né? Porque se a gente entender que Paris já vive lotada, né, uma Olimpíada deu uma densidade ainda maior. Mas eu queria agora sair da abertura. Aqui para nós, as cidades da Europa são modernas. Agora, as mais antigas, as cidades mais antigas, elas não têm essa modernidade, elas não têm esses espaços que a gente imagina que tem. Embora o metrô de Paris seja um metrô realmente que tem a cada 500 metros de onde você esteja, tem uma estação. Mas veja bem, na questão da mobilidade, está havendo um trabalho intenso de redução de carros nas ruas, está havendo um disciplinamento para poder a cidade andar. É um movimento que tem mais ou menos uns 30 anos, mais de 20 anos. Por exemplo, as ruas mais largas, elas foram estreitadas com canteiros centrais. Aqui a gente está tirando o canteiro central. Tá certo? Aqui em João Pessoa e na cidade do Brasil. Tem um canteiro central, vamos tirar o canteiro central que é para botar mais uma faixa de rolamento. Tá certo? Em Paris, está mais de 20 anos que o projeto tem uma rua larga, bota um canteiro central, estreita, para criar dificuldades para os automóveis, porque é para poder incentivar o transporte alternativo. O metrô, a bicicleta é realmente tem 19 mil pontos hoje de bicicleta lá, tá certo? 19 mil pontos da cidade. Mas aí as pessoas que chegam de fora também se chocam com isso, tá certo? Se chocam com isso. Você não é uma facilidade. Bota aqui a mão aqui, vamos pegar um táxi aqui, é difícil, um Uber aqui. Não tem isso. Deixa eu sair dos problemas de Paris e entrar num problema que, para mim, todas as Olimpíadas acontecem. Eu não consigo ficar feliz com a Olimpíada, porque o quadro de medalhas que todo dia é apresentado nas televisões traz o Brasil com um hiato dos principais, né, ali, aí chega assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, aí, em 15º, em 22º, o Brasil. A gente está em 19º nesse exato momento. Pois é, todo dia desce, né, em vez de subir. E aí, por que isso acontece? Porque o esporte, todas as vezes, todas as Olimpíadas, a gente sai da Olimpíada dizendo que o Brasil tem que investir mais, o Brasil deveria ter isso, porque a gente tem valores, mas faltam condições. Está aí mais do que provado. A gente enxerga todas as Olimpíadas valores em esportes que não são até tradicionais, mas a gente vê que tem gente fazendo e bem. Né? Ainda há pouco eu vi uma moça um ping-pong numa quadra que eu não entendo aquele qual mas ela lá se sobressaindo, ultrapassando e enfrentando gente, que é atletas de outras partes do mundo, né? Badminton. Não sei qual um desse aí. Mas o fato concreto é que toda Olimpíada a gente volta a estaca zero. Nessa Olimpíada, a impressão que eu estou ficando é que nós vamos
talvez até tenha um quadro de medalhas reduzido, tá? E esse aqui tem um problema que eu vou fazer uma impressão minha aqui, mas é o seguinte. Porque aqui eu acho que nós temos um problema do Brasil. O problema do Brasil você não tem condição de preparar atletas para modalidades esportivas só sem ter aquela modalidade esportiva na comunidade, sem ter aquela modalidade esportiva no país, e você pega um grupo reservado só para aquela modalidade. Não, eu acho que você só consegue sair bem se aquela modalidade ela é mais abrangente para poder você captar talentos, para poder eles surgir do dia a dia. Está oferecendo estrutura e condições para essas pessoas se dedicarem. Então você precisa que os esportes olímpicos, onde você quer captar atletas, você tem que investir para ele ser um pouquinho mais amplo, mais popular, tá certo? Que possa vir de todas as camadas da população os talentos, né? Você não descobre talentos se não existe uma prática esportiva colocada aqui. E aí realmente você tem que, se você quer naquilo ali, você vai ter que investir mais verdadeiramente. E acho que esta Olimpíada, veja bem, os governos, eles são diferenciados, eles investem mais ou menos, eles colocam, não é que nós temos no Brasil nenhum governo que se destaque nesses investimentos. Mas nesta Olimpíada, eu acho que nós já vamos colher um pouco do encolhimento que nós tivemos nos anos de Bolsonaro. Ele encolheu em alguns setores, na educação, sobretudo, na questão o Ministério do Esporte foi encolhido, tá certo? Cultura, encolheu-se. Bolsonaro encolheu recursos. Pode olhar, o Ministério do Esporte praticamente acabou e tal. Então começa a refletir agora, este ano e no próximo ano. Olhe lá, este ano e no próximo ano, tá? Nós só vamos recuperar isso, acho que lá. Isso é em qualquer lugar, onde você restringe, por exemplo, se você for pegar a história, até 66, 67, nós tínhamos uma criatividade, em todo o Brasil era extremamente criativo. O movimento musical, os artistas, a cultura, a indústria e tal. Aí veio a ditadura militar, deu um aperto, aí nós só estamos conseguindo retomar a criatividade, os grandes artistas, 8, 10, 15 anos depois. Quer dizer, e o mundo todo foi assim. Você vai olhar os movimentos de criação, de avanço, da economia mesmo, de avanço da economia, eles são sempre depois de um movimento de supressão e que chega um movimento de liberdade. O que se produziu depois da Segunda Guerra Mundial no mundo de cultura, de desenvolvimento, tecnologia e tal, que veio até o início dos anos 60, não é brincadeira não. Você vai olhar que depois da Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos esse momento de restrição, de supressão de recursos. Eu enxergo, entendo o que você está falando, percebo que tem essa interferência, mas eu vejo que o esporte não tem, em época nenhuma, dizer, porque tá dando bolsa, porque fulano não sei o quê. Quando chega, heróis vão ser recebidos pelo presidente da República, mas morre aí. Não há olhar mais forte para o esporte em época nenhuma. Se sobressai, estava Daiane dos Santos falando, emocionadíssima com a representação da equipe brasileira, né, de ginástica artística, que é um show que elas estão fazendo. E elas são frutos também dessa época, bolsonarista ou não, lulista ou não. Elas estão lá, dando todo o êxito à presença brasileira, como nunca aconteceu, né, como nunca aconteceu. Mas o fato concreto é que todos lamentam não ter condições, e a sobrevivência desse povo é sempre muito difícil. Um ou outro, agora mesmo está a Fadinha, que é uma menina, né, maravilhosa, mas existe por parte da mídia uma loucura, né, assim, de simpatia pela menina, porque a menina é ótima, né, rende muito naquilo que fala, naquilo que faz. Por consequência, vai ter oportunidade do empresariado, não é do governo não. Não é do governo, porque o governo não olha, aí vem com a história, outras prioridades. Está faltando casa, está faltando comida, está não sei o quê, e o esporte fica de lado. Essa a minha opinião. É tão bom a gente falar sobre essas coisas, não é? Porque são coisas para além das Olimpíadas. Quando a gente diz que o Brasil é um celeiro mesmo de talentos, basta mostrar que Raíssa
né, a skatista de 16 anos, perdeu para duas japonesas. Ela foi prata em Tóquio e ela foi bronze agora em Paris. E essas japonesas estão sendo treinadas, né, tendo como expertise brasileiros. Então, significa dizer que a gente pega os talentos, os melhores técnicos, levamos para fora. Aí fora faz o quê? Dá estrutura, dá condicionamento, investimento. Porque o atleta no Brasil é aquele que pega o ônibus para ir treinar, que passa fome em casa porque não tem a comida específica. Isso. Então, a gente precisa rever esse casting que nós temos de estrutura. Porque se ganhar uma medalha de ouro, ganha 300 mil reais. Mas, meu amor, para ganhar a medalha de ouro, tem um histórico lá atrás de quem precisou fazer esse miojo para comer. Olha só, Fernanda, o diretor está dizendo que a gente já está ultrapassando os limites e eu quero deixar aqui algo bem rapidinho que eu vou falar. Você sabe que nós temos aqui o DED, né, o antigo DED, que é uma estrutura maravilhosa, que foi toda repaginada, reestruturada e tal. Mas você sabe que para a manutenção do DED é necessário um olhar constante do governo do estado, porque o dinheiro que entra lá vai todo para a conta única do estado. Então, não existe autonomia para a gestão, por exemplo. É um caso bem pequenininho. E a gestão é quem está pertinho, sentindo as necessidades dos atletas que estão lá, das gerações que estão sendo formadas e que, com essa dependência de governo, né, não tem autonomia nenhuma. Tudo, uma mão de cal, precisa que o governo venha. E o governo nunca vem na hora devida. Vem depois, na hora de deixar tudo pronto. Né? Preciso só fazer um registro. Bem rapidinho aí, fazer um registro para terminar, gente encerrar. Tudo que vocês estão dizendo aí é verdade, mas tem um outro olhar que é o seguinte: nós temos a gestão do esporte brasileiro, a gestão do esporte olímpico, a gestão do esporte do futebol, seja onde for, nossas gestões são muito ruins. Concordo. Então precisa melhorar a gestão. Bom, a gente está terminando mais um Cá Pra Nós. Deixa aí todos esses debates, essas dúvidas, essas teses para você analisar e proximamente a gente volta a conversar sobre o esporte no Brasil, sobre a Olimpíada e, enfim, sobre tudo. Cá Pra Nós está terminando e agradecendo aqui a sua audiência. Muito obrigado.